Olá, caro estudante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa disciplina de conceitos da administração e ética empresarial. Meu nome é Patrícia, eu tenho aqui por responsabilidade de trabalhar os principais conceitos, elementos teóricos do nosso livro didático e eu espero que ajude aí a elucidar um conhecimento mais apurado em torno dessa disciplina que você está matriculado. Vamos então compreender qual é o nosso foco por meio dessa nossa aula aqui que nós estamos trabalhando hoje. O nosso foco então, ele é o quê? Oportunizar conhecimento acerca das principais teorias e conceitos da administração e ética empresarial, apresentando seus desdobramentos e relacionando-as com os mais diversos campos de atuação. Então, o que a gente observa quando a gente olha para esse nosso objetivo? Que a grande área da administração, ela se desdobrou, se desenvolveu ao longo dos anos de maneira histórica, abordando conceitos diferenciados. Às vezes a gente pode se perguntar, mas por que eu preciso conhecer estes conceitos, sendo que eu estou nos dias de hoje, na atualidade, com tanta tecnologia, com um discurso muito apurado, por exemplo, em torno das questões estratégicas? Por que eu tenho que buscar lá na história da administração o conhecimento acerca dessas escolas, dessas teorias? Porque é por meio desse conhecimento que a gente vai conseguir construir dentro dos ambientes organizacionais, dentro dos quais nós estamos inseridos, ou que a gente venha a se inserir futuramente, nós vamos desenvolver métodos de direcionamento, modelos de gestão e vamos criar condições de avaliar aqueles modelos que são existentes. Então, o nosso objetivo é justamente esse, conhecer alguns pontos, né, aqui nessa nossa aula conceitual, dos conceitos, das definições que tem no livro didático, para que vocês tenham condições de avaliar um contexto organizacional e principalmente propor mudanças a partir desse conhecimento adquirido, tá bom? Nessa nossa primeira aula, nós temos aqui como elemento central de discussão, então, compreendendo os principais conceitos que envolvem a ciência da administração. Então, a administração ela é uma grande ciência, é uma grande área de estudo que envolve outros elementos. Você pode estar fazendo um curso que não é necessariamente de administração, pode ser um curso de outra área, de uma das grandes áreas, pode ser um curso de gestão financeira, um curso de recursos humanos, de logística, enfim, ou qualquer outro curso que você venha a fazer. É importante buscar lá na ciência da administração o conhecimento acerca de alguns conceitos para que você consiga aplicar isso na prática do seu dia a dia e da sua formação. Então, nós vamos compreender o que nessa nossa primeira aula? O porquê estudar administração, o processo administrativo, o que ele envolve, quais são as atividades administrativas, o que compõe o ambiente organizacional e, principalmente, vamos compreender as organizações como sistemas abertos. A teoria dos sistemas é uma das teorias que nós vamos estudar, não necessariamente nesse momento, mas compreender as organizações como sistemas abertos ajudam todo o gestor a entender qual a relação que existe da empresa ou da organização em que ele atua com o mercado, com outras organizações e com o ambiente que está fora dos muros da empresa ou da organização, digamos assim. Então, por que isso da administração? Como eu comentei com você, é principalmente pelo fato de que essa ciência ela nos oferece condições conceituais de analisar diferentes contextos organizacionais, fomentando aí uma tomada de decisão mais apurada e também possibilitando o desenvolvimento de modelos de gestão que sejam adequados a estes contextos. Então, nós precisamos estudar esses elementos, esses conceitos, porque na ciência da administração a gente também tem o contato com muitas ferramentas que vão facilitar aí o nosso dia a dia, o nosso cotidiano de gestão. Então, o primeiro elemento que nós precisamos compreender quando nós falamos do porquê estudar administração é justamente o quê? Porque é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos, ou seja, na família, no governo, nos negócios, individualmente e em todas as nossas atividades cotidianas. De maneira que o que estiver relacionado a um objetivo a ser atingido exige algum grau de planejamento, organização, coordenação e controle. Isso quer dizer que nós exercemos a administração o tempo todo.
nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso contexto social, porque o tempo todo a gente planeja, a gente para pensar na tomada de decisão que a gente precisa ter, nós levamos em consideração os fatores que envolvem aquele ambiente que a gente precisa tomar a decisão. Então, o ato de administrar, ele envolve os mais diferentes contextos. Por isso que, independentemente da área que eu esteja estudando, a administração, ela me oferece subsídio, me dá suporte, seja um suporte teórico, conceitual e também prático, empírico, para que eu possa desenhar, delinear aí o contexto em que eu estiver atuando. Quanto maior, então, que nós assim, consigamos perceber o nível de complexidade das atividades, maior a necessidade de aplicar os conhecimentos da ciência administrativa. Administrar é um processo integrativo da atividade organizacional que permeia a nossa vida diária, como eu comentei com você. Um elemento essencial de compreender em toda essa questão de refletir sobre a administração é entender essa ciência como um processo. Quando nós falamos de processo, nós estamos falando do quê? De atividades que são estruturadas, que têm um objetivo específico, e para que a gente atinja esse objetivo, nós precisamos cumprir com o quê? Com etapas que são desenhadas ao longo dessa caminhada. Isso faz parte da administração. Então, se você tem por objetivo fazer uma viagem, um objetivo pessoal, ou se você tem como objetivo construir uma casa, ou comprar uma casa, adquirir um carro, ou um objetivo organizacional, se você tem por objetivo ampliar a estrutura física da sua empresa, da sua organização, reestruturar, lançar um novo produto, você tem que o quê? Dizer quais são as etapas necessárias para esse objetivo ser atingido. Você precisa criar um processo e seguir as etapas que fazem parte deste processo para esse objetivo ser atingido. Quando você faz isso, você está exercendo a administração. Por quê? Porque nesse contexto nós vamos planejar, nós vamos organizar, nós vamos direcionar as ações e principalmente nós vamos controlar se aquilo que estava previsto e conforme está sendo executado está realmente acontecendo. Então a administração ela permeia todas as nossas ações cotidianas. Muitas vezes de maneira involuntária, a gente está exercendo a administração e a gente nem percebe. Por isso que é tão importante compreender aqui em que áreas da nossa vida, ou compreender como que a administração ela faz parte de todo o nosso cotidiano. Lá no nosso livro, nós temos essa figura, que é uma figura bem legal, que ela fala das atividades administrativas. Então, o que, na verdade, é o elemento central, que é importante você perceber aqui, quando eu falo da atividade administrativa? A utilização eficiente e eficaz dos recursos. Nós vamos entender posteriormente o que é eficiência e eficácia, então fique tranquilo em relação a isso. Mas o que a gente tem? Recursos materiais, recursos financeiros, as atividades administrativas, que são aquelas atividades que vão tratar desses recursos, recursos informacionais e os recursos humanos, todos eles sendo desenvolvidos e trabalhados nesse intuito, né, de utilização eficiente e eficaz, com foco em quê? No alcance de metas, atingir os objetivos. Quando eu olho para essa figura, eu consigo analisá-la pensando num contexto organizacional, eu consigo analisá-la pensando num objetivo ou numa meta pessoal, uma meta de vida. Por quê? Porque todos os recursos serão necessários para eu alcançar. É nesse sentido que quando a gente abre o leque da administração, a gente fala e não hierarquiza as grandes áreas. Então, hoje em dia, a gente já não fala mais, finanças é mais importante que produção, ou é mais importante que RH, ou é mais importante que a gestão da inovação e tecnologia. A gente não pode hierarquizar, porque todos esses elementos, esses recursos, eles são necessários para que a meta final ela seja alcançada. Então, nós enxergamos nessa figura a caracterização de todas as atividades administrativas. Quando a gente olha essas atividades, voltando para aquilo que eu comentei, que a ciência da administração ela deve ser enxergada como um processo, nós observamos essa representação. Então, para onde vão esses elementos? Nós temos os recursos, que são as pessoas, a informação, o conhecimento. Aí nós temos a questão do espaço, tempo, dinheiro e as instalações. Nós temos aqui os objetivos, são os resultados esperados, e as decisões, que envolvem o planejamento, a execução, a direção e o controle. Por que essas atividades administrativas elas compõem um processo?
por causa daquilo que eu comentei anteriormente. O processo ele é estruturado. Se eu tenho aqui um objetivo esperado, um resultado esperado dentro da minha empresa, dentro da minha organização, pode ser uma meta de venda, pode ser uma mudança que eu queira executar, pode ser uma reestruturação da minha equipe de trabalho, mas eu vou envolver nesse processo que recursos, eu vou delinear etapas que precisam ser seguidas, que precisam ser executadas, eu vou precisar tomar decisões em torno disso, para isso eu vou planejar, eu vou cuidar dessa equipe, eu vou exercer a liderança, eu vou controlar esses elementos, controlar o que acontece, tomar decisão emergencial em alguns momentos, então eu faço parte de um grande processo. É importantíssimo que você compreenda que as atividades administrativas compõem um processo. Por quê? Porque quando eu penso no processo em si, eu penso nessa sequência de etapas e eu consigo enfatizar principalmente o quê? Que para eu chegar no objetivo que eu tenho, na meta que eu quero alcançar, eu preciso passar por essas etapas. É fato que a gente fala, quando eu executo algo, e com certeza você teve essa experiência em algumas situações da sua vida, do seu trabalho, quando eu executo algo sem planejar, a possibilidade de dar errado é muito maior do que quando eu planejo. Ou seja, eu queimei etapas do processo administrativo. Eu não passei pelas etapas que fariam ou que possibilitariam que esse objetivo ele fosse alcançado com sucesso. Por isso que a atividade administrativa ela faz parte de um grande processo, ok? E por que? A grande pergunta que a gente tem, estudar o processo administrativo. A razão principal, então, que nós temos para estudá-lo é o seu impacto sobre o desempenho das organizações. Quando eu penso em uma organização, independente dela ter um fim lucrativo ou não, eu quero que o desempenho dela seja o melhor possível. Nós, enquanto gestores, enquanto profissionais que atuam dentro da ciência administrativa de alguma forma, a gente quer o quê? Otimizar resultado, nós queremos alcançar melhores resultados. Então, a importância de estudar o processo administrativo é justamente essa. Ela vai nos dar condições de alcançar esses resultados da melhor maneira possível. E daí a gente começa a pensar, eu falei da organização, né? O que caracteriza uma organização? A gente falava muito antigamente, né? Hoje a gente fala de organizações, nós já falamos só de empresas, nós falávamos da firma, né? Hoje nós falamos de organizações. Por que organizações? Porque nós temos organizações governamentais, nós temos instituições privadas, nós temos organizações não governamentais, todas elas fazem parte de um grande contexto que é a sociedade e precisa ali de gestores que atuem nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes contextos, sejam eles de negócio ou não, para fazer com que se atinja o fim específico daquela organização. Então, entender o que são organizações é fundamental. Lá no nosso livro nós temos esse recorte que fala o seguinte: organização é quando acontece o quê? Duas ou mais pessoas trabalhando juntas cooperativamente dentro dos limites identificáveis para alcançar um objetivo ou meta comum. Então nós temos ali o quê? Objetivo ou meta comum, pessoas trabalhando de maneira integrada para conseguir atingir esse objetivo. Então pessoas envolvidas num processo administrativo para atingir um fim. O principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos só podem ser alcançados como? Por meio da ação coordenada de grupos de pessoas. Ou seja, alguns objetivos organizacionais, quase todos, mas a gente pode até elencar alguns que não, mas a maioria deles precisa de uma ação integrada, de um trabalho conjunto das pessoas para que eles sejam atingidos. Quando a gente pensa na organização como um todo, a gente pode pensar em departamentos, nós podemos pensar em setores, em funções diferenciadas, em diferentes atividades, e todas elas têm o seu grau de importância. Por esse motivo que a gente fala hoje de organizações. Nós temos organizações que são empresas, mas nós temos organizações que não são empresas. Elas são entidades, são instituições, são órgãos governamentais, então, mas todas elas se caracterizam como organizações, porque eu tenho uma estruturação, eu tenho objetivos definidos, eu tenho pessoas trabalhando em prol desses objetivos, eu tenho processos que são necessários ser executados para que esses objetivos, então, eles sejam alcançados. Uma atenção aqui que eu chamo de sua, né, nesse momento. As organizações são mais eficientes do que indivíduos agindo independentemente.
Então, quando eu tenho pessoas diferentes, com características, competências diferenciadas, trabalhando dentro de um contexto, em busca de um fim específico, a possibilidade de alcançar isso da melhor maneira possível é muito maior. Hoje em dia a gente fala dessa importância que existe em você trabalhar essa diversidade de pessoas, de características, de personalidades dentro de um ambiente organizacional. É justamente para quê? Para eu atingir esse fim da melhor maneira possível. Como eu falei anteriormente, é importante que a gente compreenda que as organizações, elas são grandes sistemas abertos. Dentro da teoria organizacional, nós temos o que nós chamamos de teoria geral de sistemas, que nós vamos aprofundar isso nas próximas unidades do nosso livro. Mas aqui, a gente já precisa compreender as organizações como sistemas abertos, justamente porque essa figura ela nos mostra o motivo, né, dessa afirmação. Quando eu compreendo as organizações como sistemas abertos, eu reconheço, eu me aproprio da seguinte afirmação. Eu tenho um ambiente que me oferece, que me oferta matéria-prima, informação, recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Esses elementos, esses recursos, eles são injetados dentro do meu ambiente organizacional, então eles passam ali por uma porta de entrada e passarão por um processo de transformação. O que seria esse processo de transformação? Que aqui na figura a gente tem como subsistemas interrelacionados. É quando eu tenho, por exemplo, no caso de uma grande organização, a área de RH, a área financeira, a área de marketing, o departamento de logística, a área comercial, e todos eles de maneira integrada, né, e outras áreas a gente sabe que existe, depende da especificidade da organização, e todas essas áreas de maneira integrada, eles vão transformar esses elementos que passaram aqui pela porta de entrada e vão transformar isso em produtos e ou serviços, que é aquilo que a organização oferta para os clientes e para o mercado. Em alguns casos, produtos, em outros casos, serviços. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu vou lá e adquiro um produto, ou quando o meu cliente vem e compra o meu produto, ou um serviço que eu ofereço, ou eu vou usufruir de um serviço, aquilo não simplesmente chegou até mim, ou não simplesmente vai chegar até esse cliente. Isso passou por um processo de transformação, porque eu precisei que um profissional ou uma organização ou uma empresa trabalhasse esses elementos para que conseguisse oferecer esse produto ou serviço final. Contudo, isso não acontece de maneira isolada, porque a organização ela está inserida dentro de um grande contexto que é a sociedade. Então, eu tenho elementos ali que vão influenciar em todo esse processo. E um outro ponto que é importante a gente observar também, quando eu falo desse feedback, da saída e volta aqui para a entrada, eu estou falando justamente do quê? Que às vezes esse produto que chega lá ao meu cliente, ou esse serviço que é oferecido a esse meu cliente, ele pode não dar muito certo. Então, pode gerar insatisfação, pode não sair como planejado. Então, esse feedback vai influenciar totalmente no processo, porque se estiver dando certo, ok, vamos ver como nós podemos melhorar, mas se não estiver dando certo, eu tenho que ver qual foi o recurso de transformação, ou o que aconteceu nesse processo de transformação que influenciou em não oferecer em minha empresa, minha organização, ou eu, enquanto profissional, um serviço que eu ofereço, o que influenciou desse produto ou desse serviço chegar lá ao cliente final sem trazer tanta satisfação assim. Então, é um grande sistema aberto, as organizações são grandes sistemas abertos e interagem com toda a sociedade. E daí existem outros elementos que acabam influenciando diretamente no funcionamento, no resultado e no andar, no caminhar aí dessas organizações, ok? O ambiente organizacional, então, o que é esse ambiente organizacional? Uma coisa que a gente precisa entender, ele é bastante volátil, né? Ele não é um ambiente estático, ele muda constantemente. E os administradores precisam buscar soluções de maneira mais ágil e eficiente, o que envolve habilidades para enfrentar as forças dentro e fora da organização. Essas forças elas são originadas no ambiente geral, no ambiente das tarefas e no ambiente interno das organizações. Vamos entender, então, o que compõe esses três ambientes. O ambiente geral são os fatores externos, ou seja, aquilo que está fora do ambiente organizacional, aquilo que foge ao meu controle enquanto gestor de uma organização, de um departamento ou enquanto profissional que atua dentro de uma organização. São os fatores tecnológicos,
econômico, político, legal, sociocultural e fatores internacionais. Quando eu falo de ambientes das tarefas, eu estou falando daqueles elementos, daquelas características que não necessariamente são de total controle da organização, mas que estão diretamente ligadas a ela, como clientes, competidores, fornecedores, reguladores e parceiros estratégicos. Quando eu falo do ambiente interno, é justamente aquilo que está dentro da organização e que, de certa forma, o gestor organizacional e as pessoas que fazem parte desse contexto têm um controle maior. Proprietários, empregados, administradores e o próprio ambiente físico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses três ambientes eles vão influenciar diretamente no funcionamento das organizações e nos resultados que serão alcançados por essa organização. E qual é o desafio, então, da administração nesse grande contexto, né? Que desafio a gente tem? Atuar de maneira engajada, considerando esses elementos e ambientes de modo que a organização seja eficiente e eficaz. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós tivemos aí uma noção geral dos conceitos que compõem a administração, entendemos do que trata a organização, quais são os ambientes que influenciam diretamente nessas organizações, e no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais esses conceitos e conhecer outros conceitos importantes também para a área de administração. Até lá!